Olho preto, gente, é o seguinte. Primeiro de tudo, vocês têm que entender o seguinte. Para você começar a fazer um olho preto, você não começa com a sombra preta, tá? Isso eu fazia há 1000 anos atrás, lá quando eu era adolescente, eu já começava com o olhão preto e achava que tava assim, arrasando. Vocês têm que começar, vocês têm não, gente, eu tenho um pouco de cafubira com esse tem. Mas eu, Luísa, gosto de começar a maquiagem, principalmente o olho preto, com uma sombra marrom. Por quê? Porque aí eu vou criando aquele degradê maravilhoso, sabe? Aquele degradê que deixa a sombra bem perfeita, não fica nada marcado. E aí, é interessante vocês terem um pincel de esfumar. Pincel de esfumar é assim, esse gordinho, fofinho, tá? Isso é um pincel de esfumar. Tem outros também, mas esse aqui é um exemplo que eu uso muito, tá? E aí eu vou pegar uma sombra marrom opaca, uma mais clara, tá vendo? Que essa aqui é mais ou menos um tom caramelo. Essa paleta aqui é da Tarte, mas se vocês não tiverem essa paleta, não tem problema. Vocês podem usar qualquer sombra marrom opaca em vocês, tá? Eu vou pegar essa sombra, tira o excesso, muito importante isso também. Tirar o excesso, senão vai cair, corre o risco de cair produto aqui. Se você tem medo de sujar a sua maquiagem, você vai fazer o seguinte, vai pegar um pó solto, pó translúcido, que eu não tenho aqui, acabou o meu pó, eu não consegui comprar. Mas você vai deixar uma caminha extra de pó solto aqui, tá? Porque caso caia produto aqui, é fácil de você tirar, entendeu? Então, beleza. Peguei. Vou criar 3 pontos no meu olho. 1, 2, 3. A gente vai agora esfumar esses pontos. Como é que eu vou esfumar? Com o pincel reto. O pincel não pode estar assim, tá? Pincel reto. E aí você vai criando, ó, movimentos circulares. Do início do seu olho até o final. Do início até o final. Do início até o final. Pronto. Eu já criei esse esfumado marrom. Ele por si só já é Maravigold, estão vendo? Criei esse esfumado marrom. E ele vai me ajudar na hora que eu for criar o meu degradê com a sombra preta. Então, não comecem, é muito mais fácil, principalmente para quem é iniciante, não começar direto com a sombra preta, tá? Começa com a marrom, faz esses 3 pontos aqui, no final, aqui e no início do olho, e aí vai fazendo esse movimento aqui. E vocês percebem que esse nosso ossinho aqui, que é o nosso côncavo, vocês vão esfumar, ó. É como se você estivesse enfiando o pincel aqui, vocês vão esfumar exatamente nesse meio. E vai passar um pouco aqui para nossa pálpebra fixa, não tem problema, o ideal é esse mesmo. A sombra que eu vou passar hoje é uma sombra líquida. Mas se vocês não têm a sombra líquida, não tem problema, vocês podem fazer com a sombra em pó de vocês. Essa sombra aqui, ela tem uma pigmentação muito boa. Só que sombra líquida tem um perigozinho, sabe? De você colocar mais e aí você vai trazer esse esfumado quase aqui na sua testa. É da Bruna Tavares essa aqui. Então, eu vou passar só um pouquinho. Aí eu vou aplicar... Eu vou passar essa sombra preta aqui líquida só na minha pálpebra móvel. A pálpebra móvel é essa aqui, ó, embaixo do nosso côncavo. E só um pouquinho, não passa muito não. E aí, espera secar. O mais importante é esperar secar. Não completamente, mas espera. Porque senão, como ela tá muito líquida, se você for passando, ela fica forever. Ai, que medo. Vai dar certo, relaxa. A técnica é o seguinte, se você for optar por fazer o esfumado preto com a sombra líquida, você espera secar e você vem de cima para baixo. Você puxa essa sombra de cima para baixo, entendeu?
e não o contrário. Puxa de cima para baixo. E aí, ó, a gente concentrou essa sombra somente na nossa pálpebra móvel. Faz a mesma coisa com sombra preta em pó, tá? Por que eu gosto tanto de sombra líquida? Ela tem a cor muito mais forte, ela é muito mais pigmentada. Principalmente essa aqui da Bruna Tavares, gente. É um produto muito barato, 30 e poucos reais. Rende muito, tá? Rende muito. E dá pra você fazer delineado, dá pra você fazer um monte de coisa com isso aqui. Pronto, criei esse delineado, esse esfumado aqui. E agora eu vou criar um esfumado. Eu vou pegar o meu pincel de esfumar, só ali naquele, como se eu tivesse criado aqueles 3 pontos, e aí a gente vai esfumando. Como a sombra já secou, porque é uma sombra líquida, o que a gente faz agora? Aí eu vou pegar uma sombra um pouco mais escuro, um marrom um pouco mais escuro, tá vendo? Tiro o excesso para essa coloração, para esse pó não cair no seu rosto. E aí você vai criando o delineado, ó, do início ao fim. Do início ao fim. Agora eu vou vir com a sombra em pó. Eu vou pegar essa sombra em pó aqui, que é da paleta da Urban, que é a Blackout, pra gente esfumar. A mesma coisa, ó. Do início ao fim. O movimento é o mesmo. E, gente, o segredo do esfumado é ter paciência. Vai esfumando. Esfuma. Porque aí a gente tira a marcação da sombra, tá? Eu comecei esfumando com a marrom. Lembra? Comecei esfumando com a sombra marrom. Depois eu vim com a sombra preta líquida. E aí fica muito marcada a sombra preta líquida, certo? Como é que eu tiro a marcação? Você vem com a sombra marrom um pouco mais escura e um pouquinho da preta em pó. E aí você vai esfumando, sim, em cima da líquida. Inclusive, isso faz com que a líquida fique melhor fixada na sua pálpebra. E aí você pode ir tirando um pouquinho aqui na sua sombra, ou no seu braço, pra você esfumar. Ó, gente, caiu muito produto aqui embaixo. Mas vocês estão conseguindo ver que ela já não tá marcada? Para você tirar qualquer excesso de marcação, vem com o pincel de esfumar. E aí o movimento é esse aqui. Movimentos circulares, ó. O mais importante de tudo, numa sombra preta, é você não trazer essa sombra preta aqui, muito próximo à sobrancelha. Ou seja, você tem que deixar essa beirinha aqui, né? Esse ponto alto da sobrancelha você tem que deixar sem sombra, tá? Porque aí você consegue realçar esse olho.